Hoje, sobre a meditação da vida dos santos, eu trago uma pequena reflexão da vida de São Francisco de Assis, um santo muito conhecido e um santo muito venerado no mundo inteiro. São Francisco de Assis era um jovem rico, uma história que todo mundo conhece. Mas para a sua santidade, se nós analisarmos, tudo tem um princípio. São Francisco, sua mãe, era uma mulher de oração, uma mulher que acreditava muito nas coisas de Deus. E São Francisco, ele era muito conhecido naquela época por ser um jovem rico, um jovem bonito, de muito dinheiro, de muitas extravagâncias. Ele era conhecido como o rei das festas. Ele era conhecido como o jovem que gostava de curtir a vida, de viver a vida mundanamente. E o seu maior sonho era dele ser cavaleiro, cavaleiro de guerra, cavaleiro famoso, cavaleiro que pudesse mostrar sua bravura. E quando foi no ano de 1201, a sua província entrou em conflito com uma outra vizinha. E ele, por se achar um cara forte, bravo, poderoso financeiramente, ele quis também entrar nessa batalha. E durante essa guerra, São Francisco ele foi capturado, foi preso, passou ele lá um ano preso, muitas dificuldades, doenças. Lá foi onde começou o seu princípio da sua reflexão sobre a vida. Foi lá quando Francisco saiu há um ano depois. Ele ainda quis retomar a sua vida de antes, mas algo ele sentia diferente no seu modo de pensar, no seu modo de viver. E São Francisco, depois daquela batalha, ele foi acometido por uma doença. Ele teve que ficar ainda mais tempos isolado, mais tempo longe da sociedade, longe da sua vida que ele levava antigamente. E foi aí quando começou São Francisco a ser tocado, até que ele se regenerou, se recuperou. E naquela época tinha uma doença muito séria para a época, que era a lepra. Quem era leproso era isolado, quem era leproso era visto com maus olhos. Mas a partir daquilo tudo que São Francisco passou, ele começou a enxergar o mundo e ser tocado por Cristo e ver as coisas de outra forma. Foi quando, a partir de um dia, ele foi cavalgar aos redores das suas províncias, dos seus castelos, das suas terras, e ele viu um leproso. Ao princípio, ele sentiu repúdio, ou ainda ter dentro dele aquele humano de nojo, mas ele sentiu algo que o tocava mais ainda. Ele desceu do cavalo, pegou na mão do leproso e o beijou. E foi a partir daquele momento que foi se transformando a vida de São Francisco de Assis. Foi que ele pôde entender que muitas vezes nós não podemos deixar o nosso humano falar mais alto. Foi a partir daí que São Francisco de Assis começou a renegar, a não querer aquela vida de antes, aquela vida de luxo. A partir daí São Francisco foi tocado verdadeiramente
pelo Espírito Santo de Deus. Foi a partir daí que São Francisco viu e pôde refletir a sua vida de prisão, de doença, e estar de frente novamente. Seguiria a Cristo ou seguir ao mundo? Mas a partir daí, São Francisco, ele pôde verdadeiramente ser tocado e dizer: o mundo não mais me pertence. Prefiro seguir as coisas de Deus. E a partir daquele momento, São Francisco, ele pôde viver uma vida de peregrinação, de humildade, de caridade. Quando seu pai notou tudo isso que Francisco estava querendo, mandou colocá-lo novamente na prisão e pedir tudo de volta que ele tinha dado a Francisco: dinheiro, roupas, dignidade. Segundo a sua história, conta que Francisco, diante do juiz, de um jurado e de um padre, ele também tirou até suas vestes e disse: de hoje em diante, o meu pai terreno não mais me pertence, mas eu serei filho do Pai do céu. E a partir daquele momento, São Francisco pôde entender verdadeiramente que aqui na terra tudo passa,